Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, estamos com a doutora Carolina Tófoles, ela é infectologista do UMC. Tudo bem? Eu tô bem, Túlio, e você? Queria conversar com você hoje sobre herpes, tema extremamente importante. Quando a gente fala de herpes, a gente está falando de uma família de vírus, né? Os herpes vírus. E nós temos muitos vírus nessa família, né? Mas principalmente, eu acho que cabe hoje a gente falar de dois principais. A gente chama de herpes simples, que causa lesões orais e genitais, e o herpes zoster, que nada mais é do que um vírus, o mesmo vírus que causa a varicela, né? A catapora, que são os hoje, para nós, de principal importância na prática diária. Vamos conversar sobre o herpes simples, né? Quais são as manifestações, em que local ele acontece, o que o paciente vai sentir. Certo. O herpes simples, ele é uma das infecções sexualmente transmissíveis, apesar de a transmissão não ser exclusivamente sexual, mas ele acomete regiões que podem ter entrado em contato com outras pessoas que tenham a lesão ativa transmissível. Então, principalmente nos lábios, tanto superior quanto inferior, no ângulo da boca, e as lesões genitais, tanto para o homem quanto para a mulher. Podem surgir também lesões um pouquinho fora dessa área, dependendo do grau de exposição, e lesões até anais. O que é importante falar sobre isso? Antes das lesões surgirem, o paciente tem o que a gente chama de pródromos, né? Anúncios de uma infecção em curso. Mal-estar, uma dor local, que evolui muito tipicamente. O paciente fala muito marcadamente essas fases, né? Começa com uma ardência, uma queimação local, que evolui para uma vermelhidão, com o surgimento de como se fosse uma bolha, uma vesícula, que depois se rompe e é muito dolorosa. É muito marcante nas lesões do herpes, dos vírus da família do herpes, que as lesões sejam dolorosas. São exulcerações que a gente chama, né? Um machucadinho na pele com bastante dor. As lesões do herpes vírus, do herpes simples, né? Tanto tipo 1, principalmente labial, ou tipo 2, que é genital, podendo ter intercâmbio entre eles, elas são altamente transmissíveis, como eu falei, e elas começam a transmitir nas fases mais precoces. Então, muita gente argumenta, mas eu não beijei ninguém, eu não fiquei ninguém com lesão. Mas se essa pessoa estava na iminência de ter lesão, ela já era transmissível. E o surgimento de lesões oscila também de acordo com a imunidade do paciente. A gente tem oscilações diárias naturais da nossa imunidade, que não são doenças, mas que podem predispor a vírus que antes estavam muito quietos, muito quiescentes, a se manifestarem na forma de doença. Falando especificamente do herpes zoster, o que é o herpes zoster? É o que a gente antigamente chamava de cobreiro, né? O herpes zoster é uma manifestação, localizada da varicela, da catapora. Então, todo mundo lembra da manifestação clássica da catapora, das lesões da cabeça aos pés, que na fase adulta, depois que o vírus ficou lá quiescente, escondidinho, quietinho, aconteceu alguma baixa na imunidade e ele achou um lugar para ele reativar. Geralmente ele segue um trajeto de um nervo, então por isso que ele aparece em faixas, como o cobreiro. Né, seguindo esse trajeto do nervo. Muito dolorosas, muito transmissíveis. E o tratamento? É comprimido, é pomada? Como é? A pomada é muito superestimada. A gente tem poucos benefícios com a pomada. Tem que ser uma lesão muito pequena, muito localizada, tem que ser passado muito precoce, senão a gente perde aí o momento certo. Para o herpes labial, especificamente falando, muitos autores nem recomendam um tratamento porque é uma lesão autolimitada. Mas se a gente consegue tratar o paciente muito precoce, a gente consegue dar um pouquinho de alívio para ele com os comprimidos. São comprimidos que variam entre opções. A gente tem muitas opções, algumas mais fáceis de tomar, outras mais difíceis de tomar, que implicam um pouco em custo. O tratamento é eficaz, mas ele é muito mais eficaz em formas extensas, formas graves do herpes simples e especificamente do herpes zoster. O tratamento é essencial, não só para diminuir a evolução das lesões, mas para garantir proteção de sequelas, que são as mais temidas pós-herpes zoster, que é principalmente a dor neuropática, a neuropatia. Uma vez que a pessoa tem herpes, ela é de fato curada ou ela pode ter isso
repetidas vezes e é sempre no mesmo lugar ou pode variar? Para cada herpes, né, a gente tem algumas particularidades, mas a gente fala que o paciente não fica livre do herpes, né? Ele é um vírus que interage aí com o nosso corpo e ele vai viver conosco, né? Então, quando a gente tem a ida e volta, que a gente chama de reativação do herpes, pode ser na mesma localidade, se for boca e genitálias, mas quando a gente fala do herpes zoster, ele pode vir em várias áreas diferentes, ele pode andar aí pelo corpo. Você falou de dor do herpes, né? Quem que pode ter essa dor? O tratamento, né, ele diminui? Perfeito. Em teoria, qualquer pessoa que tenha o herpes zoster pode desenvolver a sequela de dor. Afinal, como a gente falou, o vírus seguiu o caminho do nervo e inflamou esse nervo. Mas a gente sabe que a população idosa, a população geriátrica, é muito mais suscetível a desenvolver esse tipo de sequela. Eles são mais suscetíveis a ter a doença pela perda natural da imunidade, envelhecimento natural da imunidade, mas também muito suscetíveis à neuropatia. E é assim, é muito angustiante, é desastroso para o paciente, é uma dor incapacitante. Então, ela tem que ser prevenida. Qual que é a principal forma de prevenção? É a vacinação. Como é que funciona a vacina do herpes? A vacina do herpes, ela é muito segura, né? A gente tem vacinas mais novas, inclusive, mais recentes, que são ainda mais seguras que as versões anteriores, e ela é muito eficaz. A gente acha que, quando a gente fala em vacina, a gente quer impedir que o paciente nunca mais tenha doença. Seria o nosso sonho. Mas qual que é a vantagem da vacina? O que a vacina faz? Ela garante que eu tenha menos episódios de infecção, que quando eles venham mais brandos, mais leves, e que eles deixem menos sequelas. No caso do herpes zoster, isso já é suficiente. Um paciente que tem um episódio a cada 3 meses, que tenha dor, se ele tiver um episódio no ano muito mais lento e sem sequelas, a vacina valeu qualquer investimento. Todo mundo pode tomar vacina? A gente tem que avaliar caso a caso, em questão de risco, mas hoje a vacina mais atual é segura, inclusive para quem tem baixa imunidade. Então é importante ir no infectologista para a gente ver qual vacina vai ser melhor para aquele paciente, mas a gente sabe que uma vez que ele já tenha tido um episódio, aí vamos particularizar pela idade, pelas condições de base, ele já é candidato a se vacinar, sim. Existe um intervalo entre o episódio e ele poder vacinar? Eu tenho que esperar um tempo? Depende da vacina, né? Mas classicamente a gente esperaria 6 meses a 1 ano do último episódio, mas com a melhoria e com o desenvolvimento das vacinas, algumas a gente consegue dar logo que o paciente cura daquele episódio atual. Muito obrigado, Carol. Obrigada, até a próxima. Minuto Saúde UMC.